Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, amigos da Rádio Atlan. Olha, nós já estamos no programa 24. Já passei tanta informação, tantas técnicas. Espero que vocês possam estar usufruindo ou se utilizando de todas essas técnicas que eu estou passando. Eu sei que não é fácil, né? Eu estudei muito tempo análise transacional, estou há mais de 20 anos clinicando. Eu sei que não é fácil, porém, quando a gente toma a decisão de aumentar o nosso nível de autoconhecimento, qualquer coisa nos ajuda. Um livro, um filme, uma conversa, a gente sempre está antenado, porque quando a gente começa a fazer mudanças e a gente começa a ter o gosto do autoconhecimento, vira meio que um vício, né? E a gente se esforça por causa do resultado. O resultado é incrível mesmo. Eu tenho por hábito anotar, né, os exercícios ou, de alguma forma, deixar uma indicação do que eu estava sentindo naquele momento e o que eu fiz para melhorar. Vocês não imaginam o prazer que é, depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, encontrar alguma coisa que eu escrevi e perceber que aquele problema não existe mais na minha vida, dá uma sensação de vitória, uma sensação de prazer e me impulsiona para continuar fazendo. E até esses dias eu estava reencontrando umas amigas, a gente resolveu fazer alguns encontros online toda semana, porque cada uma está num lugar diferente, distante. E aí todas falando um pouco sobre si, né? Como estava a vida no momento, o estar com nossas famílias ou parceiros, nossas mães estão envelhecendo, nossos pais estão envelhecendo. Então cada um contou um pouquinho de como estava a vida atual. E aí chegou a minha vez. E aí eu disse para elas, olha, aos 66 anos, eu talvez possa dizer que é o melhor momento da minha vida. Passei por vários tipos de câncer, tive uma insuficiência cardíaca, recuperei o coração de um estado de problemas importantes cardíacos. Hoje eu estou ali no leve, um problema leve e discreto do coração. Continuo fazendo tratamento, mas é tão bom olhar para perceber que você superou tudo. Então eu dizia para elas, no trabalho, no coração físico, no coração emocional, com a família, talvez seja um dos melhores momentos que eu esteja vivendo na minha vida. Com essa sensação de completude mesmo. E aí eu tenho que dizer que a psicologia me ajudou, as terapias, os diversos tipos de terapia me trouxeram até aqui e hoje eu me sinto mais leve, mais madura, mais equilibrada e sei que ainda tem um longo caminho. E devo confessar a vocês que eu faço várias técnicas e eu faço praticamente diariamente, tá? Não tenho um diário, mas sempre que possível estou escrevendo sobre o que eu estou pensando e sobre o que eu estou sentindo. Isso me vale de referência para um outro momento. E às vezes eu pego o mesmo papel ali na semana ou na semana seguinte do que eu escrevi e eu noto que eu já estou mudando. Então, dá um imenso prazer e vicia. E esse instrumento que eu quero trazer para vocês da análise transacional, estou sendo assim um pouco atrevida, porque são técnicas mais profundas e às vezes depende até de um questionário de a gente responder, e aí eu disponibilizo esse microteste para quem quiser,
Mas eu posso confessar a vocês que foi um dos instrumentos que mais me modificou. Quando eu me dei conta do qual era o meu impulsor, porque são 5 impulsores, a ficha caiu. Realmente eu falei, essa aqui sou eu. Né? E aí eu fui mudando, porque ele também te dá as possibilidades de fazer diferente. Então, os 5 impulsores, são conselhos dos pais, a princípio dos pais biológicos, né? Mas não esqueça que a gente internaliza os pais, então a gente leva esses conselhos internamente também. Então, são conselhos dos pais para não cumprir o argumento. Eu não sei o que acontece lá com os pais, talvez é uma percepção não muito consciente de que os filhos estão no argumento, no script, no roteiro de vida. E aí, depois de um dado momento, eles começam a trazer esses conselhos, que são assim, observáveis nos comportamentos, observáveis nas palavras, frase, expressão facial, e eles começam a aconselhar. Por exemplo, você está ok enquanto você fizer tal coisa, que seriam 5 impulsores. Lembrando de falar o ok aqui, é um jeito americano, né? De se falar tá ok. Eu acabo usando muito. Funciona bem no WhatsApp, né? Eu estou atendendo, eu estou ocupada, recebo uma mensagem, eu ponho ok. Minha filha fala geralmente para mim, você é muito resumida, muito prática. Às vezes fala, olá, bom dia, como vai? Infelizmente não poderei participar. Enfim, seja qual for a mensagem, ela fica brigando comigo, que às vezes eu ponho sim, não e ok. Mas é devido à quantidade de trabalho que eu tenho mesmo, né? É tipo, não dá para ficar escrevendo muito, mas eu preciso ser pelo menos mais educada. Então, olhando para os impulsores, os pais, os conselhos parentais vão dizer: você está ok, você está bem, enquanto você for perfeito, enquanto for forte, enquanto andar depressa, enquanto agradar, enquanto tentar e tentar, numa forma de esforçar-se. Embora esses conselhos parentais sejam aparentemente recomendáveis e a sociedade também os aceita, na realidade eles são prejudiciais. Por quê? Porque traz uma perturbação no pensamento, no sentimento e nas nossas ações. Ele desvia a gente de uma direção que a gente deseja e nos leva para o extremo. Se em algum momento a gente está ligada no roteiro, com os impulsores a gente vai ao oposto do roteiro. E aí também não resolve nada, porque a gente precisa da meta de vida e não nenhum nem outro. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada um desses 5 impulsores. Normalmente eles são expressados como seja perfeito, seja forte, apressa-te, agrade sempre e esforça-te mais. Então vamos falar um pouquinho do seja perfeito. Ele se refere a uma excessiva exigência de perfeição, exatidão e detalhamento. Tende a fornecer informação desnecessária, não distingue o essencial do acessório. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Você consegue se perceber assim? Por isso tudo, drena recursos de tempo, materiais e colaboração dos outros. Imagina isso num trabalho que tem urgência. Aliás, tudo tem urgência hoje em dia, né? As pressões são muito altas e o tempo sempre cada vez mais escasso. Então, uma pessoa que tem esse perfeccionismo numa equipe é muito complicado, inclusive na apresentação das metas, né? Porque ele nunca está contente com o que ele está fazendo ou produzindo. As decisões também são demoradas e elas acabam ficando fora dos prazos que são adequados. E hoje a gente sabe que
prazo cada vez mais curto e a gente precisa cada vez mais e mais dessa adequação. São frequentes os comportamentos obsessivos para quem não seja perfeito. Verificando mais de uma vez, acomodando tudo exatamente no mesmo lugar, e se alguém também tira do lugar, leva a maior bronca. O indivíduo sob este impulso se autotortura, achando que não está fazendo bem. E usa palavras assim mais compridas, mais categóricas, como obviamente, perfeitamente, claramente. E esta é uma maneira dele falar. Depois eu vou falar de outros signos de conduta que a gente vai bater o olho e falar, esse aí é o seja perfeito. Ou eu sou, né? A gente também tem que fazer do outro lado. Eu sou um seja perfeito. O seja forte, eu sou esse aí do seja forte, tá? Claro que hoje eu estou um pouco melhor, mas é o meu impulsor e o seja perfeito é o meu modelador. Seria mais ou menos assim, eu sou forte, como sendo perfeita. Então, a coisa fica encrencada, né? Então, vamos ler um pouquinho sobre o seja forte. Aqui é a tendência de ocultar as emoções, especialmente as fracas, como medo e tristeza. E não pedir ajuda. Eu me vejo muito nisso. Claro que eu melhorei demais, mas era isso mesmo, muito fortemente. A desqualificação interna do pai crítico para a criança é: você não pode se mostrar fraco. Assim, ao falar, nega-se a própria responsabilidade sobre as emoções. Então, é do tipo de pessoa que não vê as emoções em si, dentro de si. Ela sempre vai botar uma referência para fora. Por exemplo, me bateu uma tristeza. Tristeza não é alguém que possa te bater, né? Não é algo que vem de fora, é algo de dentro de você. Eu poderia dizer, estou me sentindo triste, estou sentindo uma tristeza dentro do meu peito, né? Assumir a emoção. O tom de voz geralmente é mais duro, monótono, inexpressivo, porque não pode expressar muitas emoções. E também acontece com a expressão do rosto, né, de ser mais plástica sim, com pouco movimento. Palavras típicas, não me importa, sem comentários, tem de aguentar, eu tenho que aguentar, você tem que aguentar. As mãos são rígidas, os braços ou pernas cruzados. Isso são todas formas que a gente pode observar nas outras pessoas. A rigidez com que o corpo fica, né? O modo como fala, a expressão facial. Então, é muito fácil de se observar um seja perfeito com um seja forte. Quando nós todos temos um preferido a um, porque está de acordo lá com o nosso argumento, e o modelador. Né? Então, nós fazemos essas conjunções entre uma coisa e outra e vamos nos adequando na vida desta maneira. E nós temos outros ainda, além do seja perfeito e o seja forte. Eu vou continuar falando sobre eles, mas a gente tem um pequeno intervalo. Eu vou ficar forte aqui, esperando vocês, esperando que esse intervalo seja perfeito para vocês, rigidamente no horário, tá bom? Eu aguardo vocês já já. Voltamos para o segundo bloco, eu estou falando dos impulsores, já falei sobre o seja perfeito, seja forte, agora vamos falar sobre o apressa-te. Neste caso, o problema é com o tempo. A desqualificação interna é: você não conseguirá terminar a tempo. A mensagem parental é: apressa-te. Mas, novamente, ao aceitar, cai-se na patologia, pois a velocidade excessiva conduz a erros. As decisões prematuras, a confusão, acidentes. De certa maneira, apressa-te se contrapõe ao seja perfeito. Quando duas pessoas com um objetivo comum têm esses impulsores, o conflito é inevitável. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar
que a gente está no escritório de advocacia. E o João é um seja perfeito, o Damião apressa-te. E eles precisam elaborar lá uma petição. E o João fala assim, bom, eu vou consultar toda a jurisprudência e depois eu vou falar com pessoa X para redigir uma petição. Aí o Damião, que é o apressa-te, né? Assim, você tá louco? Nós temos que fazer isso já e apresentar logo, nós não temos tempo. Então, um se opõe ao outro com seus impulsores. Conclusão, essa equipe vai ter um monte de problemas e um monte de conflitos e talvez os prazos sejam perdidos. E dependendo do tipo de negócio que você tem, perder prazo é perder o negócio, né? Sobre o apressa-te, quem tem o apressa-te, sente a tendência de fazer as coisas agora mesmo. Não estou falando do aqui e agora, tá? Porque o apressa-te, ele não consegue respirar e ficar no aqui e agora. Ele tem que fazer tudo rápido, ele mal respira. Geralmente é muito ansioso. Então, fila, trâmites burocráticos, pessoas lentas viram tortura para esse tipo de impulsor. Há uma tendência a mover rapidamente os olhos, a expressão do rosto é sempre agitada. As frases típicas são: vamos começar isso logo. Então, quando? Quando vamos começar? Dedos que tamborilam, né? Ficam batendo assim na mesa ou na perna. As pernas também se movem nervosamente, cruza para lá, cruza para cá, ou fica naquele jeito balançando, né? Que balança todo o estofado que está ou a cadeira que está. É bem fácil de ver isso aí. Tem um monte de gente que fica balançando o pé. Os movimentos geralmente são bem rápidos. Nós temos também o agrade sempre. Diante de um estímulo social, a desqualificação social é: você não é bom bastante. A pergunta interna da criança adaptada é: o que é que eu devo fazer então, se eu não sou boa o bastante? A mensagem do impulsor é: agrade, faça todos se sentirem bem. Esqueça suas próprias necessidades. Todo mundo deve aprovar o que você faz. Nem pense em dizer não. Não vá frustrar ninguém. O agrade sempre regula os seus intercâmbios entre o dar e o receber com as outras pessoas. Referem-se tanto a dar demais como a pretender que o agradem e exigir o excesso. Nesse último caso, de pretender que o agradem, a desqualificação interna está em direção aos outros. Não são bons o suficiente para você. Também se pode ter o agrade sempre para dentro. Como algumas pessoas de fazer-se agradar. E os outros têm que agradar. E a gente vê um monte de post hoje em dia, né, falando sobre relacionamentos, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Ultimamente relações que precisam de manutenção. Se forem muito exigentes, se afastem. Outros dizem, não, tem que dar manutenção, tem que dar de mais, tem que dar de menos. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, a gente vai querendo... acho que nós estamos no momento em que a gente quer ser muito agradado, né? Porque a gente está nesse impulsor. As frases mais típicas você poderia, gostaria, com muito prazer, o rosto é sempre sorridente, a cabeça fica assim um pouquinho de lado, né? Não é rígido, as sobrancelhas levantadas, uma expressão assim bondosa e um tanto submissa, porque ela está querendo agradar as pessoas. O tom de voz com a tendência sempre amável ou suplicante. Concorda várias vezes com a cabeça, né? Aquela pessoa que parece aqueles bichinhos que se antigamente colocavam no automóvel, os automóveis era grande, atrás, assim,
se colocava um bichinho que tinha uma molinha na cabeça e o bichinho ficava balançando a cabecinha. Então, agradecem para ele sempre estar fazendo esse sinal de aprovação. Quem faz palestras ou dá aula, dá para perceber quem que fica movendo com a cabeça assim, né? É mais fácil de observar, porque é um movimento interessante e repetitivo. O esforça-te mais, eu vou tentar explicar isso, embora seja um pouco difícil. A desqualificação interna você não vai conseguir, é muito difícil. O pedido de ajuda para o pai interno, então, como é que eu faço se é muito difícil? O conselho do pai interno se esforça mais. Vamos ver, tente mais uma vez, experimenta, vai ser difícil. Tudo isso é o oposto do fazer com eficiência e elegância, não é? Já se sentiu assim? Tendo que carregar mais? Não mais do que pode, eu diria carregar o excesso. Aí na somatização, né, a gente vai ficar com problemas de coluna, com problemas em joelhos, com muitas dores, ombro, costas. As pessoas sobre o esforça-te mais se esforçam desnecessariamente. Fixam maus objetivos, escolhendo os impraticáveis, ou então seguem métodos ineficientes. Claro que tudo isso de maneira inconsciente. Tudo aquilo que confirma que a mensagem parental está correta, ele vai definir como difícil. As frases mais típicas: vou tentar, é difícil, me custa bastante. E as muletinhas como isso, muito bem. Começam uma frase e entram por ramais ou deixam incompleta, hesitam diante das perguntas, franzem o senho, coçam a cabeça, começa uma atividade logo interrompida, inicia outra, vão por ali, vão por aqui, e por trás disso há uma ideia básica: tudo que é obtido sem esforço não tem valor. Já ouviu isso? Me parece que é bíblico, né? Parece que a gente tem que ganhar o dinheiro com o suor do seu rosto. Quem ousa desobedecer? Confunde-se a dedicação séria em direção a um objetivo bem fixado, avançando apesar dos tropeços, mas sempre racionalmente, com dispersão e esforço inútil. Os problemas são sempre percebidos como muito mais difíceis do que de verdade eles são. Exemplo de discurso, eu queria dizer a você que, na realidade, eu estava tentando, vocês sabem, essas coisas são fundamentalmente difíceis. Puro ruído. E também não cumpre as metas. Então você nota que quando nós estamos nos argumentos, nós vivemos sofrendo no argumento, e quando nós vamos contra o argumento, a gente sofre do mesmo jeito. E parece que a gente fica um pouco sem saída, não é verdade? Você não sente assim? Os impulsores são sempre de dentro para fora. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais quais as características de cada um que a gente pode olhar e ver. E é interessante que quando a gente aprende sobre isso, a gente começa a olhar para todas as pessoas e vai vendo que realmente os comportamentos estão muito expressos nos impulsores, né? Por isso que me fascina tanto. E se você tiver vontade de utilizar esse pequeno teste para entender qual é o seu impulsor, você me avisa que eu mando através do WhatsApp para você. Para ser perfeita, né, que é o meu modelador, eu preciso dizer o número do WhatsApp, senão não adianta nada para vocês, né?
Então, eu estou no São Paulo, 11 9 9230 2910. Ou você me procura aí pelas redes sociais, eu estou no Instagram, como Solange Matilde Silva, e me envia um direct que eu mando o arquivo para você. Então, voltando para a nossa tabela, é uma tabela para diagnóstico do impulsor. Isso aqui não é o teste, tá? Então, tem os 5 impulsores, as palavras, que geralmente cada impulsor utiliza mais. Isso não quer dizer que você não possa utilizar palavras que não sejam do seu impulsor, mas elas são com frequência. O tom de voz, os gestos, mão, cabeça, ombros, a postura corporal e as expressões faciais. A gente chama isso de signos de conduta, que são observáveis e que são mensuráveis. E é interessante que quando a gente percebe a pessoa entrando no impulsor, esses dados vão se repetindo. Então, ela fica presa mesmo naquela situação de ter que usar o impulsor para se manter obedecendo aos pais. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Seja Perfeito, depois a gente dá um intervalo e eu falo o restante. Seja perfeito. As palavras. Sim, claro, exatamente, eficazmente, obviamente, claramente, completamente. Informação relevante. Detalhamento. Tom de voz controlado, exigente, erguido. Os gestos. Conta com os dedos, coça a cabeça, conta com os dedos assim. Primeiro, você vai fazer isso. Segundo, e vai apontando com os dedos. Terceiro, eles vai nomeando essa sequência com a fala e com o gesto. A postura é ereta e rígida e a expressão facial geralmente severa. O seja forte, que sou eu, sem comentários, não me importa, eu me viro, essa é que eu mais uso, tá, gente? Ainda. Tem que aguentar, o tom de voz é duro, monótono, os gestos, as mãos são rígidas, os braços cruzados, a postura do corpo também é rígida, as pernas normalmente cruzadas, a expressão é dura, fria e modelar. Eu fico brincando um pouco, né, com tudo isso, porque às vezes é duro a gente olhar, né? No meu caso aí de ser um seja forte com um seja perfeito, eu tenho um pouco da mistura desses dois aí. E não foi fácil fazer as mudanças desses comportamentos, mas primeiro eu precisei entender que eu estava realmente com essas posturas. Hoje eu sou um pouco mais solta, às vezes eu brinco de não fazer nada muito certinho. O programa aqui, às vezes eu erro, a minha tendência seria começar de novo. Vou aprendendo a deixar com erro mesmo, porque o que importa é a utilidade do que a gente está trazendo e não a perfeição. E a perfeição seria para mim, e não para vocês. Então, de qualquer forma, eu também tenho que obedecer à estrutura do programa e nós vamos parar para mais um intervalo. Eu já volto com vocês. Voltei para o nosso último bloco. A gente está falando de impulsores. Já falamos sobre seja perfeito, seja forte, agora o apressa-te. Palavras. Temos que nos apressar. Começamos já. E aí? Fala rápido. O tom de voz sobe e desce, às vezes fica até trêmulo, porque a pressa é tanta que acaba engolindo as palavras. Impaciente. E o tom de voz vai e volta, vai e volta.
os gestos, se retorce, bate com os dedos, sacode a perna, na postura se mexe rapidamente, na expressão facial, as sobrancelhas franzidas, os olhos que se movem muito rapidamente. No esforça-te, as palavras são estas: é duro, é difícil, eu não posso, eu não sei, eu vou tentar. Bem, o tom de voz é lastimoso, impaciente. Os gestos geralmente são aflitos, movendo os punhos. A postura sentado para diante é como se estivesse já querendo sair correndo. Os cotovelos sobre as pernas. As sobrancelhas levemente franzidas e aparência perplexa. O agrade sempre. As palavras são: você sabe, você podia, por favor, o que lhe custa, o que faz, como não? O tom de voz é alto, choroso, sedutor, suplicante, envolvente, as mãos estendidas e a cabeça inclinada. A postura concorda com a cabeça repetidamente. E na expressão facial, sobrancelhas levantada e desvia o olhar. Então é interessante fazermos exercícios para ver como é fácil observar estas pessoas no convívio, e principalmente no trabalho, porque as diferenças entre os impulsores podem trazer graves conflitos. E aí um líder, né, deveria conhecer essa teoria, porque para não colocar pessoas muito contraditórias na mesma equipe, porque os resultados vão trazer problemas, né, em termos de prazo, de cumprimento de metas e tudo mais. Lembrando que hoje as pessoas estão adoecendo demais por vários fatores e até por não se conhecerem, não conseguem dizer um basta. E também não resolve só dizer um basta, você precisa entender, por exemplo, como é os seus impulsores para que você possa encontrar novos caminhos. Um dos exercícios que você pode fazer é compreender quais os efeitos que os impulsores trazem nas suas tarefas do dia a dia, nos seus projetos. Ou um projeto que de repente você está começando e já sabe onde ele vai acabar. Ele é repetitivo. Então imagine como você poderia falar delas caindo em algum dos seus impulsores. Falar delas no sentido de um projeto, de uma situação, de uma questão, de uma tarefa também. Então vamos imaginar que você tem esse novo projeto e a primeira tarefa é preencher essa frase e perceba o que vem impulsivamente para você responder. Não precisa me contar, se vira aí com as respostas. Se eu caio no meu impulsor, o que eu faria para falhar? Né? Supostamente, se a gente está num projeto, a gente precisa terminar o projeto, a gente precisa conduzir o projeto, a gente precisa obter sucesso com o projeto, tem um monte de detalhes aí. Se você está numa equipe, estão te pagando para fazer isso. Então, qual seria a primeira coisa para você não atingir o seu objetivo? Se você cai no seu impulsor, você percebe que você cai no seu impulsor, qual seria o seu comportamento? Desses que eu já falei. Né? Você tem consciência dele? Então, vocês entendem por que é que eu falei que eu estou sendo muito atrevida com essa teoria? Porque ela traz questões do nosso dia a dia que estão aí.
Se você não consegue perceber e tem alguém da sua confiança que pode dizer para você, sugiro que você converse. A gente fica um pouco de mãos amarradas, né? É tanta informação, é tantas coisas para se fazer, mas veja, se você não fizer agora algo para você, ninguém vai fazer. E aí, você quer fazer ou não quer fazer? Eu vou te convidar, neste momento, para fazer uma dinâmica aqui, uma vivência, melhor dizendo. Eu vou te levar para um quarto escuro e vamos deixar que algo apareça aí do seu inconsciente. Então, sente-se bem confortavelmente. Agora imagina que você está num dos extremos de um grande quarto escuro. Está completamente escuro, mas você aos poucos começa a ter alguma sensação sobre o tipo de quarto que é. Imagine que você se abaixa para te sentir o chão e que você se levanta e toca a parede e percebe como ela é. Como é o chão, como é a parede deste quarto. Agora você ouve muito debilmente algo se movendo no outro extremo do quarto. Escutando com todo cuidado esses sons, eles se tornam mais claros e você consegue ter alguma ideia daquilo que o está produzindo. Quando for capaz de ver, pois os seus olhos se acostumam ao escuro, olhe cuidadosamente para aquilo que produz os sons. Como é essa coisa? Examine-a detalhadamente. É possível que você a veja claramente. Então, poderá descobrir mais detalhes que não tinha notado antes. O que a coisa está fazendo? Como você se sente em relação a ela? Agora, troque de lugar. Imagine que você se torna essa coisa em movimento. Identifique-se com ela. Sendo ela, como você é? Como é a sua existência em sendo esta coisa? O que você faz? Quais são as suas características? Como se sente? Qual é a sua experiência de ser esta coisa em movimento? Sendo esta coisa, fale consigo mesmo. O que você diz e o que você responde?
O que mais está se passando entre vocês enquanto conversam? Agora torne-se você mesmo e continue o diálogo e a interação entre vocês. Como se sente agora como você mesmo? Como se sente em relação a esta coisa em movimento? Olhe cuidadosamente para ela. Você observa alguma modificação? Ou algo que você não tinha visto antes? Agora, vagarosamente, diga adeus ao seu quarto escuro e à coisa que lá encontrou. Volte para onde você está e a sua existência. Depois, dedique algum tempo para absorver essa experiência. Como se sente a respeito do quarto escuro e daquilo que lá achou? Como se sente ao dizer adeus a esta fantasia? Vá sentindo seu corpo, seus pés no chão e voltando para a nossa realidade, do aqui e do agora. Esta é uma vivência de fantasia e você já percebeu que para cada pessoa ela vai trazer algo do seu inconsciente. E eu espero que seja algo relativo ao que nós conversamos hoje. Deixe o seu inconsciente falar com você. Ele está cheio de material. Ele está cheio de informações. Sugiro até que você possa repetir, não necessariamente com a minha voz ao fundo, porque você já aprendeu como fazer este exercício de fantasia. Talvez aí no horário, um pouco antes de dormir, você se reconectar, entrar nesse quarto escuro e ver o que tem lá para conversar com você, para te ensinar mais coisas sobre você. Sugiro também que você anote o que você observou, o que entendeu e depois de escrito, em outro momento, você volte a ler novamente. Para entender um pouco melhor, porque você está muito emocionado neste momento onde existe esse primeiro contato, essa primeira entrega. Mas depois, talvez com as emoções um pouquinho mais frias, você possa compreender por que é que este objeto, esse ser apareceu para você. São linguagens do seu inconsciente. É assim que se faz um trabalho de autoconhecimento, entrando nas sombras. E para o nosso fechamento, nós vamos escolher uma cartinha da Palavra de Criança, da Patrícia Gerbrin, e o tema que saiu é trabalho. É quando a gente divide com as outras pessoas uma coisa que o universo dividiu com a gente. Quando se tem coragem para fazer isso, o trabalho fica gostoso e a gente trabalha com muito mais alegria. Expresse em seu trabalho os dons que você recebeu. Eu agradeço a sua presença, espero a sua companhia também no próximo programa. Um forte abraço e até lá! Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação Solange Matilde.